Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco no decorrer do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Quero convidar os irmãos e irmãs a se colocarem em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 29. Livro dos Salmos, Salmo de número 29. Os irmãos e irmãs lerão juntamente com o pastor a uma só voz. Livro dos Salmos, Salmo de número 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: a voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É na presença desse Deus que nós estamos nessa noite. Vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos orar ao Senhor, adorando, reconhecendo a grandeza e a majestade do nosso Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar e te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor, Pai, nos salvou. E mediante, Pai, essa salvação, mediante, Pai, a transformação, nós temos, ó Pai, como reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor e a Tua majestade. Nós reunimos, ó Pai, nessa noite para adorarmos, Pai, o Teu santo nome, para exaltarmos, Pai, o Teu santo nome. E também, ó Deus, para declararmos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor, Pai, reina, Pai, e governa sobre todas as coisas e sobre todos, ó Pai. Abençoe, Pai, a Tua igreja reunida nesta noite. Abençoe, Pai, esse culto que nós vamos oferecer ao Senhor. Que seja para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, nós vamos adorar ao nosso Deus com o hino de número 14. Hino de número 14. Louvor e exaltação. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje e hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje e hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus novamente no livro dos Salmos, Salmo de número 124. Livro dos Salmos, Salmo de número 124. Salmo esse que fala que Deus é o nosso protetor, que Deus é o nosso libertador. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós deve apresentar diante do altar de Deus a sua vida. Lembrando que se você pecou contra o Senhor, se você cometeu algum pecado, é tempo de confissão. É hora de confessarmos o nosso pecado. É hora de pedirmos perdão a Deus e entendermos que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Nós vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter um momento de oração silenciosa e logo depois do momento de oração silenciosa, nosso irmão presbítero Léo vai orar agradecendo pelo perdão que nós já recebemos em Cristo Jesus. Amém. Ainda vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 20. Paulo, texto que fala sobre a gratidão do apóstolo Paulo para com os filipenses. Diz assim a palavra do nosso Deus, os irmãos e irmãs lerão juntamente com o pastor.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, nós sabemos quem supre as nossas necessidades. Como diz o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. É hora de consagrarmos o nosso dízimo e a nossa oferta. Enquanto nós louvamos a Deus com o hino de número 63, você poderá colocar no gasofilácio. Logo depois, o pastor vai orar, agradecendo e pedindo para que Deus continue a derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, as mais ricas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por
Vamos orar, irmãos e irmãs? Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para o Senhor e vem do Senhor. Nós temos, Pai, a oportunidade também de demonstrar isso, devolvendo, Pai, aquilo que lhe pertence. Mas sabemos também, ó Pai, que essa devolução é sinal de gratidão, porque o Senhor, Pai, nos abençoou. O Senhor, Pai, supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas essa devolução também, Pai, é gratidão, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Mas essa devolução também, Pai, é sinal de fidelidade, porque nós somos fiéis ao Senhor e nós confiamos plenamente, Pai, no Senhor. Mas também, ó Deus, eu quero de uma forma muito especial pedir, Pai, ao Senhor, que o Senhor continue, Pai, a derramar graça, misericórdia e bênçãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, para que nós possamos sempre, Pai, ser, Pai, suprido e também, ó Pai, abençoar as demais pessoas também. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, livro do Salmo, Salmo de número 34, versículo 1 até o versículo de número 3. Enquanto isso, a equipe de louvor já pode vir se dirigindo aqui, que nós vamos louvar a Deus, nós vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. É isso que nós vamos continuar a fazer nesse momento. Quero saudar os amados irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um privilégio podermos estar na casa do nosso Deus para louvar, exaltar, engrandecer o nome dEle. E esse primeiro cântico que nós vamos entoar ao nosso Deus: Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Vamos declarar o nosso Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, como a tua direção. Se vem o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que está presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz
poder teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que está presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que possamos continuar louvando esse Deus que cura, que salva e que a gente possa cantar para sempre o amor do nosso Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor comigo. Eu abrirei meu coração, deixando a tua correrá. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor comigo. Eu abrirei meu coração, deixando a tua correnteza. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, de alegria eu canto, eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei, Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Declare. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. A maior graça e a maior alegria que nós temos é a intimidade que nós temos com Deus. E nesse cântico ele fala o quão maravilhoso é estar na presença desse Deus. Aproveite esse momento para se colocar na presença de Deus e declarar o quão maravilhoso isso é. Fala para ele isso, Senhor, quão maravilhoso é estar na tua presença.
Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, que alegria, Senhor, estar na Tua presença, que alegria poder Te adorar, Te bendizer, exaltar o Teu santo nome. Declaramos, Senhor Deus, que só Tu és Deus na nossa vida. Tu és Deus, Senhor Deus, onde formos, onde pensarmos, onde quer que pisarmos, Senhor Deus, a planta dos nossos pés, o Senhor é o nosso Deus. Te exaltamos e Te adoramos, Senhor Deus, do fundo do nosso coração. Venha, Senhor Deus, nesse momento a falar, ó Deus, a palavra ao nosso coração. Venha falar o que o Senhor quer para as nossas vidas, dar direção, dar, Senhor Deus, o alvo, Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, o pastor nesse momento, para que tudo que venha a sair da boca dele, Senhor Deus, seja da Tua boca, Senhor Deus. Nós Te exaltamos, mas acima de tudo nós Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos chamar aqui à frente as nossas crianças, né, hoje com o Guilherme e com a Bianca. Então, as crianças aí até 7 anos aí podem vir aqui. Nós lembramos que nós temos o local próprio, com distanciamento, com álcool em gel e tranquilo aqui, tá? Viu? Se os dois quiserem, tem salinha ali para eles ali, que eles vão ouvir a história na linguagem deles lá.
Guilherme, pega eles os dois lá para mim, traz aqui para mim. Isso, ajude eles lá. Nós vamos orar por eles. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela vida, Pai, das crianças. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de podermos retomar, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida, Pai, de cada uma delas, abençoando também, Pai, a vida do diácono Guilherme, a vida da Bianca, que vão ensinar a Tua palavra, Pai, na linguagem delas. Fala também para o nosso coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Devagar, cuidado aí com a escada, ok? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 13 até o versículo de número 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo de número 19. Esse será o nosso texto desta noite. Marcos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo de número 19. Texto que fala sobre a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesse momento. Irmãos, certa vez foi feito um questionamento se valeria a pena realmente seguir a Cristo. Se valeria a pena realmente ser discípulo de Jesus. Quando nós falamos de discípulo, nós devemos lembrar que discípulo é aquela pessoa que segue o seu mestre. Quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso. Que nós temos um mestre, que nós temos um Senhor, a Ele nós devemos ouvir, a Ele nós devemos obedecer e a Ele nós devemos seguir. Diante disso, foi feita essa pergunta: vale a pena ser discípulo de Jesus? Uma vez que quando você olha para esses homens que foram chamados os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, quando você olha, por exemplo, a forma como eles morreram, muita gente tem questionado isso. Vale a pena ser discípulo de Jesus? Por exemplo, diz os historiadores que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a palavra de Deus que o único que morreu, melhor diz a história, que o único que morreu em velhice, mas mesmo assim preso, foi o apóstolo João, preso na ilha de Pátimos. Quando você olha para a forma como os discípulos de Jesus morreram, a pergunta que nós fazemos é: vale a pena ser discípulo de Jesus? Vale a pena? E eu quero dizer algo muito importante para vocês nessa noite. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena andar com Jesus. Por isso, nós somos chamados a não termos medo. Mas é interessante também que o próprio Senhor Jesus, Ele nos alerta sobre o preço que nós devemos pagar em seguir a Jesus. O próprio Senhor Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é negar-se a si mesmo. É tomar a sua cruz e então me seguir. Jesus fala que Ele é a prioridade na nossa vida. Jesus nos chama para andarmos com Ele, Jesus nos chama para fazermos essa avaliação e Jesus também nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como nos mostra o grande apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios.
vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Quando eu olho para esse texto de Marcos capítulo 3, você vai ver que é bem interessante que Jesus começa o capítulo 3 efetuando uma cura. Ele cura aquele homem que tinha um problema na mão, uma mão doente. E é interessante que diz assim o versículo 1 do capítulo 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. É interessante, irmãos, que aqueles fariseus já estavam observando Jesus. Por ser dia de sábado, não é dia de curar, Jesus vai além. E Jesus então diz o versículo 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. E aquele homem temeroso, ele vem para o meio. Jesus cura aquele homem, mas mesmo assim, Jesus é questionado, como nos mostra o versículo 4. Então lhes perguntou, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É Jesus quem está questionando. E aí, salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Esse é o Jesus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. É aquele que se compadece de nós, é aquele que entende a nossa dor, que entende a nossa aflição, é aquele que vem até nós e nos ajuda nas nossas fraquezas, mas principalmente, Jesus é aquele que resolveu o nosso maior problema, que é a questão do pecado. Porque pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, e isso não vem de nós, e nem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de Deus, mediante Jesus Cristo. E o capítulo 3 continua, como nós podemos ver a partir do versículo 7, que Jesus então se retira. E Jesus se afasta, e uma grande multidão vai atrás de Jesus, e Jesus continua a fazer aquilo que ele fez, que ele faz e que sempre fará. Jesus nos cura, Jesus nos transforma, Jesus nos salva. Quando nós chegamos no versículo 13, diz assim, depois disso tudo, ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Em um dos evangelistas diz que Jesus se retirou. E depois de ter orado a noite toda, ter intercedido, ter orado, Jesus então vai fazer esse chamado. Jesus agora vai chamar os seus discípulos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre o seguinte tema: os privilégios em ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é privilegiado. O discípulo de Jesus tem privilégio. Então, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Os privilégios em ser discípulo de Jesus. Mas você pode me perguntar, pastor, quais são então esses privilégios? Primeiro privilégio dos discípulos de Jesus. Primeiro privilégio em ser discípulo de Jesus é ser chamado por Ele. O primeiro privilégio em ser discípulo de Jesus é ser chamado por Ele. O versículo 13 diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Irmão, é interessante que muitas vezes nós queremos ser escolhidos. Nós queremos ser chamados, nós queremos ser selecionados. Por exemplo, quando você olha para um time de futebol e tem ali aqueles 24 ou 32 jogadores, todos eles treinando, todos eles correndo, quando chega o momento de escalar o time oficial, todos eles ficam desejosos em ser chamados, em ser convocados. Nós estamos aí há poucos dias das Olimpíadas
E é interessante que eu vi lá um jogador do Vasco lá chorar, porque ele foi convocado para fazer parte da seleção olímpica. Isso para ele é de extrema importância. É triste quando nós, que fomos chamados por Jesus, nós não valorizamos isso. Um dos maiores privilégios que nós temos em ser discípulo de Jesus é que foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos convocou, é Ele que chamou você e chamou você pelo nome. E eu acho interessante a listagem dos nomes. Chamar pelo nome significa conhecimento. Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é, Jesus sabe das suas limitações, mas Jesus também sabe do seu potencial. Jesus olhou para tudo isso. Mas quando nós citamos também a questão do nome, nós entendemos também que chamar a pessoa pelo nome não é só conhecimento, mas também proximidade. A pessoa que você vê uma vez no ano, muitas vezes você nem lembra o nome dela. Mas aquela pessoa que você convive, aquela pessoa que você tem proximidade, aquela pessoa que você tem comunhão, essa pessoa você conhece pelo nome. Jesus chamou você pelo nome. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui, não está aqui porque você escolheu. Pelo contrário. O próprio Senhor Jesus nos diz, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, eu vos chamei e vos designei para que vocês vão e deem muito fruto e que o vosso fruto permaneça. Irmão, um dos primeiros privilégios que nós temos em ser discípulo de Jesus é que foi Ele quem nos chamou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz o mar se aquietar, aquele que para vento, aquele que abre mar, aquele que toda língua confessará que Ele é Senhor, que todo joelho vai dobrar. É esse Senhor, é esse Deus, é esse Rei que chamou você. Ele poderia ter chamado qualquer um outro, mas Ele chamou você. Eu gosto quando Deus manda Samuel, ungiu o príncipe de Israel, o futuro rei. E Deus fala para Samuel, não atente nem para a aparência, nem para a formosura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu, porém, Samuel, eu vejo o interior. Deus chamou você. E Ele chamou você porque Ele quis. Ele salvou você porque Ele quis e porque Ele amou você. E é esse Deus que te chamou. É o mesmo Deus que entregou o único filho que Ele tinha para morrer no seu lugar. Para lhe garantir o maior e o melhor de todos os presentes, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que quando eu entendo que Deus me salvou, que Deus me chamou, que Deus pagou o preço pela minha vida, eu não tenho medo da morte. Por isso que a morte não é o fim para o cristão. A morte fecha-se as portas para esse mundo e abre-se a porta para a eternidade. A morte é apenas o meio pelo qual nós vamos voltar para a nossa casa. É o meio pelo qual o nosso Deus, o nosso Senhor, vai usar para que nós possamos voltar para o nosso lar e ver o nosso Senhor face a face. Ver Jesus Cristo. Deus nos chamou mediante o Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo. O maior privilégio, um dos primeiros e grandes privilégios em ser discípulo de Jesus é: eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado
por Deus. Mas, olha o segundo privilégio. O segundo privilégio está no versículo 14, na parte A. O texto diz assim: então designou os 12 para estarem com ele. Segundo privilégio, irmão, que você vai ter em ser discípulo de Jesus. O primeiro, ser chamado por ele. O segundo é estar com ele. Nós temos trabalhado isso aqui na quinta-feira e também na escola dominical. O discípulo é chamado primeiramente para estar com o seu mestre. O discípulo é chamado para ouvir o seu mestre, para aprender com o seu mestre, para estar com o seu mestre. Irmãos, tem muita gente querendo ser. Mas para ser, você precisa entender que você precisa estar. E você precisa estar em Cristo. Você precisa estar com Cristo. Você precisa ouvir, você precisa conhecer esse Senhor maravilhoso, esse Deus grandioso. Você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o Evangelho. Na escola dominical aqui nós ainda estávamos estudando e uma pergunta que eu fiz é: como que um novo convertido prega o Evangelho? O novo convertido não conhece as questões doutrinárias, mas é interessante que o novo convertido, ele prega o Evangelho. E sabe como que ele prega? Falando aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Ele começa a falar daquilo que ele conhece. E ele sabe que Jesus é o único que pode nos salvar. Que Jesus é o único que pode nos libertar. Que Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Somente Jesus pode mudar a nossa história. E quando ele muda de uma vez por todas. Por isso que quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu estou em Cristo, eu entendo que eu não tenho necessidade de mais nada. Porque como diz o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Irmão, se eu estou em Cristo, eu não preciso de mais nada. Se eu estou em Cristo, eu não preciso andar ansioso com o dia de amanhã. Porque eu sei que o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, o mesmo Deus que vestiu, como diz Salomão, aquele lírio que Salomão, nem com toda a sua riqueza, conseguiu vestir igual, que hoje está bonito e amanhã morre, é o mesmo Deus que cuida de nós. É esse Jesus que fala que quando nós estamos nele, quando nós estamos com ele, ele supre todas as nossas necessidades. Quantas pessoas estão aí ansiosas? Quantas pessoas aí estão pegando problemas aí com gastrite, problemas emocionais, preocupado com o dia de amanhã, como se achando se vai resolver alguma coisa? O próprio Senhor Jesus nos diz: busquem o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e o que comer, o que vestir, eu vou acrescentar a vocês. E basta ao dia o seu próprio mal, porque ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Deus cuidou de você, Ele cuida de você e Ele cuidará de você. Por isso que o discípulo de Jesus ele é privilegiado. Porque ele aprende a depender de Jesus. Ele aprende a depender de Jesus. E Jesus supre todas as nossas necessidades. Você está precisando de paz? É Jesus. Você está precisando de alegria verdadeira? É Jesus. Você está precisando de sustento verdadeiro, genuíno? É Jesus. Afinal de contas, o próprio rei Davi disse, né? Fui moço e hoje sou velho. Porém, nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Porque em Cristo Jesus Ele supre todas as minhas necessidades.
Quer privilégio maior do que esse? Aquele que chamou você, ele chamou você para estar com ele. E quando você está com ele, você aprende que quem tem Cristo não precisa de mais nada. Porque em Cristo Jesus, todas as minhas necessidades são supridas. De repente, você pode perguntar e falar, né? Pastor, mas por que eu estou com essa ansiedade toda? É simples. Será que você não está como Marta? Que ao invés de aproveitar a presença de Jesus, que ao invés de estar com Jesus, que ao invés de separar um tempo para desfrutar da presença de Jesus, você está como Marta, varrendo a casa, fazendo as outras coisas. E muitas vezes ainda fazendo como Marta fez. Senhor, pede para Maria pelo menos vir me ajudar. E o próprio Senhor Jesus diz, Marta, Marta, por que te preocupa com essas coisas? Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar com Jesus. A melhor parte é aprender com Jesus. A melhor parte é ouvir diretamente de Jesus. E é por isso que nós precisamos ler os evangelhos. Porque o evangelho apresenta Jesus. Não andeis ansiosos, irmãos. Quantas pessoas não adquiriram enfermidade, que não foi o Covid, nesse ano que passou por causa dessa ansiedade? O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele continuará a cuidar. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Alguma coisa te faltou? Alguma coisa te faltou? E não vai faltar. Desde que você ouça o chamado e antes de tentar fazer outras coisas, vá aprender com Jesus. Vai ouvir Jesus. Vai estar com Jesus. Como diz o salmista, e eu gosto muito desse salmo, o salmo de número 81. Às vezes, quando eu quero andar pelos meus caminhos, fazer as coisas de acordo com a minha vontade, eu olho para esse salmo. O salmo de número 81, ele nos exorta a louvar a Deus e a obedecer a Deus. Mas olha só o versículo de número 11. Salmo 81, versículo 11. Ele diz assim, mas o meu povo, ou melhor, diz o versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim eu deixei andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha o versículo 13 agora. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteria, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas volta para o versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Para de brigar com Deus. Para de tentar andar de acordo com a sua vontade. A sua vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Mas a vontade de Deus é. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso que nós não podemos orar para Deus mudar a vontade dele. O que nós precisamos orar é para que a vontade dele seja feita na minha vida. Que a vontade dele prevaleça. Porque a minha vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Mas a vontade dele é. É ele quem abre porta, é ele quem fecha a porta, é ele quem coloca rei, é ele quem estabelece reis. E nós precisamos aprender isso. Para de brigar. Como diz lá em Minas, principalmente em Cristina, no sul de Minas,
para de nadar contra a correnteza. Não vai dar certo. Mas, pelo contrário, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O privilégio de ser discípulo é que antes de sair, a gente aprende com o Mestre. Que antes da gente se aventurar, ele nos ensina. Por isso, o terceiro e último privilégio. O primeiro privilégio é em ser discípulo de Jesus. Primeiro, ser chamado por ele. Você não foi chamado por qualquer um. Você foi chamado pelo Rei dos Reis. Você foi chamado pelo Senhor dos Senhores. Você é privilegiado. Ele podia ter chamado qualquer outra pessoa, mas ele chamou você. Ele poderia ter escolhido gente muito melhor do que você, do que eu, mas ele escolheu você e escolheu a mim. Nós somos privilegiados. Segundo privilégio, ele nos chamou também para estar com ele. É maravilhoso estar aos pés de Jesus. Uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia é que não adianta ficar correndo, não adianta ficar ouvindo tantas notícias e não adianta ficar tentando entender o dia de amanhã. O que eu aprendi é que, ao invés disso tudo, eu vou estar aos pés de Jesus. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Eu vou frequentar mais a igreja. Apesar que as pessoas falam, pastor, mas o senhor é pastor, né? Mas a gente tem que vir à igreja com prazer, não por obrigação. E eu aprendi que eu não venho à igreja por obrigação. Eu venho à igreja por amor àquele que me chamou e àquele que fala para mim, venha estar comigo. E aí eu olho assim e falo assim, Senhor, onde está? Ele fala, eu estou aqui. E aí, como diz o salmista no Salmo 139, Giovanni, se você vai lá para o teto, eu estou lá junto com você. Mas se você for também lá para o fundo, eu estou junto com você. Aonde você está, a minha presença está contigo. E se Cristo está no barco, irmãos, tudo vai muito bem. E se chegar o dia, se chegar a hora, o momento em que Ele resolver me chamar de volta para casa, eu irei com o meu coração alegre. Eu verei o meu Senhor, o meu Redentor, face a face. Por isso, a morte para o discípulo de Jesus não é o fim. É o início de uma nova caminhada. E agora, sem dor, sem alegria, sem rancor, sem a presença do pecado, somente o quê? Jesus. E com Jesus nós temos alegria, temos amor, temos paz. Lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá tristeza, porque tudo isso ficou para trás. Tudo isso ficou para trás. Mas terceiro e último privilégio é ser enviado por Ele. É ser enviado por Ele. Veja o versículo 14, a parte B. A parte B diz assim. Versículo 14, parte B. Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Veja bem aqui o processo. Veja bem aqui os degraus. Primeiro, ele chama você. Segundo, ele diz para você, fica aqui. Você vai aprender. Terceiro, ele vai enviar você. Mas Jesus não envia você despreparado. Jesus não envia você de qualquer jeito. Jesus, ele chama, ele capacita e aí ele envia. E olha só que como diz o texto aqui, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Quantos textos nós vemos Jesus enviando? Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos não na nossa autoridade, mas nós vamos na autoridade de Jesus. E quando Jesus envia, Ele vai junto, a presença dEle vai conosco. E a presença de Deus, ela é poderosa. Aonde a presença de Deus chega, o mal sai. Aonde a presença de Deus chega, tem vitória. Aonde a presença de Deus chega, tem alegria. Aonde a presença de Deus chega, tem amor. Aonde a presença de Deus chega, tem contentamento. E é por isso, irmãos e irmãs, que a solução para esse mundo é o Evangelho. É Jesus. Jesus é aquele que transforma qualquer lar. Jesus é aquele que restaura qualquer vida. Jesus é aquele que liberta qualquer ser humano. E é maravilhoso que quando Ele nos envia, Ele diz que nós devemos pregar o Evangelho, que é a pessoa dele, a toda criatura. Nós não podemos discriminar ninguém, mas nós devemos pregar o Evangelho. E como eu sempre digo aqui, entenda uma coisa: Jesus nos envia para pregar o Evangelho, não para converter as pessoas. Quem converte as pessoas é Deus. Quem salva as pessoas é Deus. Mas nós pregamos o Evangelho. Por isso, chegando lá no seu emprego, fale de Jesus para as pessoas. Mas lógico que você não precisa também parar a firma, né? Mas fale de Jesus. Fale do Evangelho, demonstrando com a sua vida em primeiro lugar. Mostre mudança. Mostre a transformação que Jesus operou. E quando as pessoas então perguntarem, você fala a razão da sua fé. A razão da minha mudança é Jesus Cristo. Como eu sempre gosto daquele cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. O meu coração não é diferente porque eu quis. O meu coração é diferente porque Jesus mudou. E quando você vai pregar o Evangelho, você não pode ter medo. Irmãos, tem crente que tem medo de pregar o Evangelho. Tem crente que tem medo de falar de Jesus. Pastor, igual um irmãozinho uma vez falou assim, pastor, eu até quero pregar o Evangelho. Eu falei, e por que você não prega? Ele falou assim, pastor, se a pessoa ficar possessa. Eu falei, você expulsa. Olha aqui, o texto diz que a autoridade, Jesus nos deu autoridade, irmãos. Se o capeta aparecer, bota ele para correr. A autoridade não é sua, a autoridade é de Jesus. E Ele deu essa autoridade a você. Por isso que nós não expulsamos demônio no nosso nome. Na nossa autoridade. Nós expulsamos na autoridade de Jesus. E aqui eu lembro para vocês dos filhos do sacerdote Seva. 7 rapazes, ou 7 homens. Ouviram o apóstolo Paulo expulsando o demônio. E aí tiveram a brilhante ideia. Encontraram o endemoniado. E quando encontraram o endemoniado, chegou lá. Chegou lá e disse, em nome de Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. O diabo deu uma risada na cara deles. O diabo falou assim, Paulo eu sei quem é. Jesus muito mais ainda. E vocês, quem são? Ou seja, na autoridade de quem vocês vêm? Sabe qual foi o resultado? Apanharam. Voltaram para casa pelados, como diz o termo lá. Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. E guarde uma outra coisa também para você. Jesus também nos deu autoridade para nós orarmos pelas pessoas. E pedimos para Deus curar. E Deus cura, irmãos. E Deus cura. Às vezes a pessoa chega para você e fala, nossa, eu não estou bem. Não estou bem, não estou bem. Você muitas vezes fala para ela, vai tomar um Doril.
Você precisa entender, por isso nós precisamos estar com Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, nós respondemos aquilo que Jesus quer, não o que nós achamos. Nós oferecemos para as pessoas o que Jesus quer e não aquilo que nós achamos. Deus está te dando uma oportunidade de você orar, de você exercer a autoridade que Ele te deu, no nome dEle, e você está mandando pessoa tomar Doril. Irmão, se a pessoa chegou para você, olha, eu tô mal, estou com dor de cabeça, nossa, não está fácil. Chama a pessoa, fala, posso orar por você? E ora. Pede para Deus fazer a vontade dEle. E chega ali e fala, Senhor, cura. Ou você não acredita mais que Deus cura? Ou você não acredita mais que Deus tem poder? Ou você é como uma pessoa certa vez me disse, pastor, a gente vai oportunar Deus por causa de uma dor de cabeça? Tá, filho, tem umas dor de cabeça aí que quando der em você eu quero ver. Primeira coisa que você lembra é de Deus. Irmão, ore por ele. Ore por ela. Jesus nos deu a autoridade para expelir demônios, para curar. E Jesus também nos deu a autoridade para anunciarmos que só há um caminho, que só há uma verdade e que só há uma vida. E que sem Jesus, ninguém vem ao Pai. Salvação é exclusivamente em Jesus. Por isso, quando nós formos pregar o Evangelho, nós precisamos pregar Jesus. E quando nós formos discipular as pessoas, a primeira coisa que nós precisamos levar a pessoa a entender é que ela foi chamada por Deus. Ela foi alvo da graça de Deus. E ela foi alvo da misericórdia de Deus. Graça é aquilo que você recebe sem merecer. Nós não merecíamos ser salvos. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, para morrer por nós, como diz o apóstolo João, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos o céu, mas nós fomos alcançados pela graça. Agora, misericórdia é aquilo que eu mereço, mas eu não recebo. Sabe o que nós merecíamos? O inferno, a ira de Deus. Sabe por que nós não recebemos? Porque tudo isso, Jesus levou sobre ele. Em Jesus nós alcançamos graça e misericórdia. Por isso, irmãos, todo o nosso pecado estava sobre Jesus. Por isso que só Jesus pode nos salvar. Por isso que, como diz o profeta Isaías, as nossas melhores obras, as melhores, não passam de trapos de imundícia. Por isso que salvação é pela graça. Deus nos salvou em Jesus Cristo. E esse Deus que te salvou, Ele chamou você. E Ele chamou você para estar com Jesus. Não seja Marta, seja Maria. Se aquiete. Ouça Jesus. Ouça o que Ele vai falar no seu coração. Se tem decisões a serem tomadas, não tome nenhuma decisão sem que Jesus te responda. E Ele vai te responder. Pastor, mas às vezes é demorada. Se Ele não te falou, fica quieto. Porque Ele está falando para você, não vai. Mas quando Ele também fala, chegou a hora, pode ir, é uma paz que você não tem como não entender. Por isso Pedro diz, seja a paz de Cristo, o juiz no seu coração. Vai estar com Jesus. Para de correr, senta, aquieta e deixa Ele falar o seu coração. E depois que Ele alimentar você, que Ele cuidar de você, que Ele preparar você, Ele vai dizer para você,
agora é hora de ir. Ele vai enviar você. E você não vai na sua autoridade. Você vai na autoridade dele. Aonde você chegar, você vai apresentar a credencial. E a sua credencial é Jesus Cristo. Por isso é aquela carta de apresentação, né? Quando a gente chega em determinados lugares, muitas vezes você tem que levar a carta. A pessoa chega lá e fala assim, mas você vem em nome de quem? Você fala, olha, tal pessoa me mandou. Nós vamos em nome de quem? Nós vamos em nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Sabe por que Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo? Crucificado de cabeça para baixo? Porque para ele Jesus era tudo. Sabe por que os apóstolos não negaram Jesus? Porque para eles Jesus era tudo. E eles experimentaram. Eles largaram tudo para depender de Jesus. Eles largaram a rede, eles largaram o barco, eles largaram a coletoria, eles largaram muitas vezes a sua cidade para depender de Jesus. E é tão interessante que você não vê nenhuma reclamação deles. Pelo contrário, nós encontramos o grande apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não me deixou faltar nada, ele cuidou de mim. Você vai ver o apóstolo Pedro falando que se nós tivermos de sofrer, que não seja por ficar intrometendo em negócios dos outros, em conversa dos outros, ou por sermos ladrões, fofoqueiros, mas se tivermos de sofrer, que seja pelo nome de Cristo. Nós vemos os apóstolos apanhando lá no Sinédrio e falando e sendo libertados, dizendo assim: vocês não vão falar mais. E eles dizem: pode parar. Antes importa obedecer a Deus do que vocês. Nós vamos falar. E diz o texto bíblico lá de Atos que eles se alegraram em ter apanhado por causa do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo para ele. E Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. O segredo da verdadeira vitória é estar com Cristo, é ser de Cristo e viver para Cristo. Ser discípulo de Jesus, primeiramente, é ser chamado por Ele. Ser discípulo de Jesus é estar com Ele. Ser discípulo de Jesus é obedecer quando Ele nos envia. E Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer privilégio maior? Tem gente que quer ter um nome escrito aqui. O discípulo de Jesus tem um nome escrito no livro da vida. O discípulo de Jesus tem um nome escrito numa pedrinha branca. O discípulo de Jesus tem um nome escrito no céu. E lá, ninguém apaga. Que seu nome seja conhecido no céu. Porque quem é conhecido no céu tem uma vida diferente aqui. E nós somos diferentes, porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar e te agradecer, porque, Pai, nós somos privilegiados. O Senhor, Pai, nos chamou, o Senhor, Pai, está conosco, e o Senhor também, Pai, tem nos enviado.
Mas quando, Pai, o Senhor nos envia, o Senhor vai junto conosco. Como diz, Pai, Moisés, se a tua presença, Pai, não for conosco, não nos deixe sair daqui. Porque nós sabemos, ó Pai, que sem a tua presença, Pai, é derrota na certa. Mas com a tua presença, Pai, é vitória na certa. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, Pai, é o remédio para a nossa ansiedade. O Senhor, Pai, é a cura, Pai, para os nossos traumas. Mas o Senhor também, Pai, é a nossa esperança. Esperança, Pai, que não se limita a esse mundo. Esperança essa, Pai, que nos acompanha por toda a eternidade. Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo reunido nesta noite. Que o Senhor derrame, Pai, da tua graça, que o Senhor derrame da tua misericórdia. Que o Senhor conceda, Pai, a cada um de nós a oportunidade, o privilégio de podermos falar de Jesus para alguém nessa semana. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós vamos despedir dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Quero dizer para você, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Você foi chamado para estar com Jesus. E você foi chamado para pregar o Evangelho, que é Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que Deus possa abençoar a sua semana. E não se esqueça, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.